Bem, bom dia. Meu nome é Fábio Scopeta e eu sou dependente de inteligência artificial. Olha só, eu não sou o único nessa sala, então me faça um favor. Levante a mão quem consumiu algum tipo de inteligência artificial nas últimas 24 horas. Legal, mantenha. Quem fez uma busca na internet? No Google, no Bing? Mais alguns? Quem acessou suas atualizações nas redes sociais? Deu uma olhada na timeline, o que o sistema estava sugerindo. Quem assistiu um filme no Netflix, indicado só para você? Ou uma música no Spotify? Quem entrou no Tinder? Bem, o importante é, você que levantou a mão, qual é o seu nome? Não do Tinder, você levantou em outro momento. Rafael, e o seu? Seu nome? Gisele. Eu, o Fábio, o Rafael e a Gisele, assim como todos vocês nessa sala, todos nós temos alguma dependência já, algum nível de dependência de aplicações baseadas em inteligência artificial. Mas falar de inteligência artificial ou qualquer tecnologia não tem qualquer valor se a gente não associar a resolução de algum problema que seja relevante para a humanidade. Ou então, pelo menos, a criação de uma nova visão para um desafio que a gente tenha. Então, a visão que eu vou usar de exemplo para a gente aqui hoje é a minha visão de como deveria ser a saúde. De novo, eu, o Rafael e a Gisele, a gente deveria ter todas as informações relevantes para a nossa saúde disponíveis a qualquer momento. Sejam nossos dados genéticos, os nossos dados clínicos de interação com diversas áreas da saúde, hospitais, consultórios, os nossos dados contextuais e comportamentais, tudo que é relevante para a nossa saúde, e algum tipo de inteligência que nos ajudaria a tomar as melhores decisões para evitar uma doença, ou então para curar uma doença que a gente já tem adquirido, ou para melhorar a nossa qualidade de vida, caso a gente tenha alguma doença crônica. Afinal, estamos vivendo cada vez mais. Isso é uma visão do futuro? Não. É uma visão do presente. Só que a gente ainda não vê. Toda a tecnologia necessária para implementar ou para materializar essa visão, ela está disponível. Então, qual que é o ponto fundamental da nossa discussão hoje? Como democratizar essa tecnologia? Como fazer com que ela chegue a qualquer um de nós, dentro e fora dessa sala? Para a gente entender como que funciona o processo de democratização da tecnologia, a gente vai fazer uma longa viagem no tempo. Vamos voltar a 1450. Nesse momento, inventava-se a prensa móvel. Olha só, na Europa Ocidental, por volta dessa data, existiam 3.000 livros impressos, ou alguma coisa parecida. 50 anos depois da invenção da prensa, já existiam 15 milhões de publicações na mesma região. Note que, nesse momento, a gente experimentou a primeira grande movimentação em direção à democratização da informação, do acesso a ela e da criação. Mas eu diria que o momento definitivo foi um pouco mais adiante, já na nossa geração. Em 1989, a internet foi criada, a World Wide Web. E nesse momento, a questão da democratização do acesso e da criação de dados, de informação, atingiu níveis que a gente nunca tinha imaginado. Mas também, nesse mesmo momento, a gente passou a enfrentar um problema bom para ser solucionado, mas ainda, assim, é um grande desafio. Como extrair valor de toda essa informação que está disponível para nós? Claramente, ela está já, os níveis de quantidade de informação vai além do que a nossa capacidade cognitiva seria capaz de processar. Nesse momento, a gente passa a ter um tipo de informação que ela é muito particular. É o que a gente chama de informação desestruturada. É toda a informação que a gente gera para se comunicar entre nós, humanos. Isso que os computadores clássicos não são tão bons assim para interpretar. Então, o que são informações desestruturadas? São nossos posts, espero que vocês estejam tweetando, as nossas imagens, a imagem do Rafael no Instagram,
os nossos vídeos do TED, é tudo que o ser humano usa para se comunicar entre si, que não necessariamente a gente faz para processar numa máquina, para extrair o valor de lá. E com isso, a gente chega num ponto em que os problemas que a gente pode resolver diante de toda essa disponibilização de informação são problemas bem mais complexos do que a gente resolvia antigamente com sistemas tradicionais. Quando eu falo sistemas computacionais tradicionais, para que vocês entendam, são aqueles sistemas ou aplicativos que a gente tem que programar, são sistemas determinísticos, que são baseados em um conjunto de regras bem definidos. Então, vou dar um exemplo para vocês de um problema complexo que a gente não consegue resolver com regras fixas. Câncer. Câncer é um problema muito sofisticado. E por ser tão sofisticado, a gente estuda muito esse problema. A todo momento, a gente tem um novo paper, um novo medicamento inventado, uma combinação de medicamentos existentes que traz uma nova reação. Você tem casos particulares de cada ser humano que reage a um protocolo diferente, ou seja, a informação que é criada em torno do assunto câncer é muito grande. Um oncologista, para se manter atualizado, pobre oncologistas, eles deveriam estudar por volta de 150 a 200 horas por semana. Alguém aqui tem esse tempo disponível? E eu diria que o oncologista também não. Então, a gente passa a precisar de uma nova arquitetura computacional, uma nova forma de pensar as aplicações do dia a dia. A gente precisa de sistemas que aprendem. E quando digo sistemas que aprendem, são sistemas que são capazes de aumentar a nossa capacidade intelectual, nos dar mais inteligência e aumentar o nosso poder cognitivo. E por isso, muitas vezes, a gente chama esse sistema de sistemas cognitivos ou aplicações cognitivas. E essas aplicações têm 3 características fundamentais. Se vocês aprenderem essas 3, vocês sabem explicar sistemas cognitivos para qualquer pessoa, na mesa de jantar, para os nossos pais, filhos, avós. A primeira característica é ligada ao assunto que eu levantei em relação a dados desestruturados, que é a informação, os textos que um médico escreve quando eu vou me consultar com ele, ou então a voz, todos os dados que a gente troca por voz dentro do consultório, ou as imagens de algum exame que eu faça. Entendam que tudo isso é informação desestruturada e a gente precisa de sistemas que são capazes de entender esse tipo de linguagem, de ler uma imagem, um raio-x, e ver que tem uma anomalia lá. Ou então escutar o médico falando com o paciente, ou escutar o Fábio relatando algum sintoma e entender do que se trata. Para dar um exemplo prático, a tecnologia de reconhecimento de voz da Microsoft, há 2 semanas, atingiu o mesmo nível de compreensão do ser humano. É a tecnologia que alimenta o Cortana, ou a Cortana. A segunda característica é aprender. Então, quando eu disse que a gente já não consegue programar um sistema para nos ajudar a curar o câncer, a gente passa a precisar de um sistema que aprenda, que consiga ler milhões e milhões de artigos, de páginas publicadas sobre essa doença e entenda sobre ela. E como esses sistemas são ensinados? Se eu falei que eles aprendem, alguém tem que ensinar. E é por aí mesmo, é bem parecido com o ser humano. A gente tem, imagine um médico, que é o especialista, seria o professor de um sistema como esse, ele vai ensinar o que é certo, o que é errado. Para ser bem prático, pensamos em fazer um upload imenso, milhões de páginas de informação, e aí você tem um professor, pode ser um médico, um especialista, um time, que diz o que é certo, o que é errado para aquele sistema. E assim como o ser humano, depois que a gente vai para a escola, a gente continua aprendendo pela nossa experiência. A gente dá uma resposta ao mundo, ele nos responde de forma positiva ou negativa, a gente vai ficar mais ou menos confiante naquele conhecimento que a gente tem, na resposta que a gente deu. Então, é mais ou menos por aí. Pensem em ensinar um sistema cognitivo, a gente ensina de forma supervisionada, com um professor, um especialista, e de forma não supervisionada, pela experiência. E, finalmente, a terceira característica é pensar, exibir algum tipo de raciocínio. O que isso quer dizer? Esses sistemas são capazes de ler toda essa informação
e extrair hipóteses e encontrar padrões. Então, não adianta nada um grande sistema que tenha milhões de páginas de dados, aprendeu a interpretar aquela informação, se ele não nos ajudar a aumentar o nosso poder cognitivo. São essas três características. E a gente falou de democratização. Então, como que a gente leva essa tecnologia para todos nós? Primeiro, pensar em inteligência artificial, muitas vezes é pensar em supercomputadores. Errado. Hoje, a computação cognitiva, a inteligência artificial, ela está disponível na nuvem, em forma de APIs. Para quem não sabe, uma API são pequenos trechos que resolvem, trechos de código, que resolvem algum problema específico, bem contido, ou um serviço. Então, o que eu quero dizer com isso é que qualquer um dessa sala pode sair daqui ao final do evento, entrar numa plataforma na nuvem, por exemplo, o Azure, e construir um sistema de computação cognitiva, e ensinar sobre qualquer assunto que vocês queiram. Eu vou dar um exemplo prático. Vocês podem entrar hoje no Azure e criar um aplicativo que tenha um reconhecimento facial, que é exatamente o mesmo que o Uber usa para reconhecer os seus próprios motoristas. Percebem o nível da democratização da tecnologia? Ela está disponível a todos nós. Para dar um exemplo que eu gosto muito, eu posso reunir os melhores oncologistas do Brasil, geralmente eles estão nos grandes centros econômicos, a fazer com que eles ensinem um sistema sobre oncologia, sobre câncer de mama, e disponibilizar esse mesmo sistema no norte do Maranhão, numa comunidade carente, precisando apenas de uma internet, que pode ser a rádio e um browser. Isso é uma grande democratização do conhecimento. E, como eu disse, não é uma visão de futuro, é uma visão de presente. Hoje a gente já tem sistemas como esses funcionando em uma série de lugares. Por exemplo, Microsoft e IBM hoje treinam alguns aplicativos para entender a genética do câncer. Sem se estender sobre esse assunto, o câncer é basicamente uma doença genética. Um tumor é identificado pelas suas mutações. Então, esses sistemas aprendem a entender como essas mutações se relacionam e tratar esse tumor do ponto de vista da genética, e não necessariamente de que órgão ele se manifestou. Um outro exemplo são sistemas de segunda opinião. Eu acabei de falar que os oncologistas precisariam estudar mais horas do que a gente tem para se manter atualizado. Então, pensem em sistemas hoje que leem milhões de páginas, tudo que é publicado diariamente, e pode prover uma segunda opinião, dar uma opinião para o profissional, baseado em evidências, para que aquele profissional não tenha necessidade, ou pelo menos cubra o gap da falta de tempo, da nossa falta de poder cognitivo para processar milhões de páginas diariamente. Outras opções, a gente tem sistemas hoje que monitoram doentes crônicos. Quem aqui não tem um idoso em sua família que precisa ser monitorado, que causa alguma preocupação à família? Então, a gente tem hoje sistemas que monitoram, por exemplo, um diabético e tentam antecipar uma crise, indicam para o paciente que ele deve tomar alguma ação. Ou alguns aplicativos que aprenderam a ler um exame, conseguem interpretar uma mamografia, entender que aquele nódulo pode ser benigno ou não. Portanto, a democratização da informação e o acesso a ela, no caso da saúde, o cenário que eu pintei no início da apresentação com a Gisele e com o Rafael, a partir do momento em que essa visão for materializada, a gente passa a viver num ecossistema que é montado, ou que tem o paciente ou a pessoa como principal objeto. Hoje, toda a área da saúde ela é organizada em volta da doença. No inglês, a gente chama isso de sick care. Então, na medida em que todos os participantes desse ecossistema, sejam as universidades, o governo, hospitais, profissionais, famílias, todos que compõem esse ecossistema, compartilharem dados de forma segura e trabalharem de forma integrada, a gente realmente vai experimentar o conceito de healthcare. Quando a gente pensava em inteligência artificial há alguns anos, essa era a imagem que vinha à mente. Em algum momento, Terminator, Skynet,
acharia que é uma boa ideia destruir a raça humana por qualquer que fosse o motivo. No caso do Matrix, nos transformar em baterias. Mas o fato é que essa é uma imagem do passado, que foi muito alimentada pelo imaginário de Hollywood. É óbvio que essa é uma discussão de muitas horas, mas o ponto que eu quis trazer hoje é que a visão que está se materializando é muito mais próxima dessa, do Big Hero da Disney, em que a gente tenha aplicações que, em vez de aprender sobre o universo, elas se especializam numa determinada área, por exemplo, oncologia, e nos ajudam a tomar as melhores decisões para cuidar da nossa saúde e para vivermos melhor. Muito obrigado.